Nós estamos recebendo o João Grandão. Ele foi deputado federal por 2 mandatos. Hoje, primeiro suplente de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Atualmente delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul. João Grandão, qual a função do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no Estado? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Prazer é nosso. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio, bom dia, né, aos técnicos aqui presentes, a todos os seus ouvintes, suas ouvintes, que eu sei que não são poucos. A gente tem viajado aí para esse Mato Grosso do Sul afora, acompanhando. Quero parabenizar vocês pela audiência e agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A função do Ministério do Desenvolvimento Agrário ela é uma função bem definida, até porque nós temos, a partir de 2003, precisamente 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário se desvinculou, na verdade, com funções específicas para a questão agrária e para a questão da agricultura familiar. E o Ministério da Agricultura cuidando mais da agricultura chamada agricultura de precisão. Certo. Então, nesse sentido, hoje o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele tem a autarquia, como por exemplo o INCRA, né, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o INCRA é inclusive anterior ao próprio Ministério. Então a função do Ministério hoje é desenvolver políticas públicas voltadas exatamente para a agricultura familiar e para a reforma agrária, né? Cuidando também das questões de quilombolas, enfim, são políticas públicas que giram em torno da pequena produção, em torno da agricultura familiar e de assentados da reforma agrária. E a delegacia em si? Qual é a diferença da delegacia para o INCRA? Então, na verdade, não tem nenhuma diferença. O INCRA é chamado de superintendência, entendeu? E nós somos delegados federais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, somos 26 no país todo, cada estado tem uma delegacia, que representa, na verdade, o ministro e representa o Ministério no estado. O INCRA é uma autarquia do MDA, né? Aliás, nós estamos no mesmo prédio, né? Agora mudamos ali para o antigo Marrakech, né? Que é um shopping ali. Estamos juntos com o INCRA. Até aproveito para mandar um abraço para o nosso superintendente Celso Sestari, que também está cumprindo um papel importante. Então, na verdade, somos um conjunto, né? Nós somos delegacia e o INCRA é uma superintendência, né? E a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Estado, que cuida das políticas públicas do Estado. O carro-chefe nosso, por exemplo, de políticas públicas é o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então não existe só em termos de nomenclatura, porque o INCRA, o MDA é um ministério e o INCRA é uma autarquia, mas na verdade a gente trabalha em conjunto. Mas e a ação da delegacia aqui no Estado, o João Grandão, o que tem rendido aí para os assentados? Olha, Sérgio, nós temos vários investimentos. Por exemplo, até colocando especificamente na questão do PRONAF, por exemplo, já foram investidos aqui no Mato Grosso do Sul. Só na questão do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, nós temos um investimento de 2003 aqui até agora, um investimento de mais de 40, de 2000 a 2013, um investimento de mais de 47 milhões de reais, né, que é em projetos, por exemplo, nos chamados territórios rurais, que a gente chama de territórios rurais. Então nós temos aqui 4 territórios formados aqui no Mato Grosso do Sul, já homologamos mais 3 territórios. Então o PRONAF tem uma responsabilidade o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a delegacia tem uma responsabilidade muito forte na questão da aplicação do recurso do PRONAF. A questão de ATER, por exemplo, assistência técnica, né? Também é responsabilidade do MDA, assistência técnica para agricultores familiares, e a questão da assistência técnica dos assentados já é mais ligada ao INCRA, mas hoje, por exemplo, os programas de assistência técnica de ATER, que são desenvolvidos pela HAER, por exemplo, têm recursos muito fortes, substanciais, recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E outros programas que tem do Ministério, por exemplo, o PAC 2 da agricultura familiar, ele é um programa específico, entendeu, de aquisição de maquinários para a agricultura familiar e para assentados da reforma agrária, que nós já investimos no Mato Grosso do Sul, só nos municípios com até 50 mil habitantes, que são os municípios que atendem a essa política do chamado PAC 2 da agricultura familiar, com 74 retroescavadeiras para todos os municípios com até 50 mil habitantes. Já entregamos tudo isso, tá, para todos os municípios. Já entregamos 74 motoniveladoras também para os municípios com até 50 mil habitantes. E vamos entregar, se Deus quiser,
74 caminhões caçamba. Já entregamos 10 lá no território do Vale do Ivinhema e temos aí a expectativa de a gente estar entregando também para todos os municípios com até 50 mil habitantes um caminhão caçamba para atender especificamente a agricultura familiar. Isso especificamente na questão de maquinário. Para você ter uma ideia, Sérgio e Marcos, totalizou aqui no Mato Grosso do Sul um investimento só do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 54 milhões de reais, 54 milhões e 628 mil reais aqui no Mato Grosso do Sul, só na questão de maquinário. E temos outros programas, por exemplo, o PA, que é um programa chamado Programa de Aquisição de Alimento, que ele atende especificamente a questão da agricultura familiar através da Conab. Né? O PA é um programa, eu tenho o prazer de dizer que em 2003 eu fui o relator dessa lei, do artigo 19 da lei 10.696, que instituiu esse programa, que é o Programa de Aquisição de Alimento. E isso está dando, fortalece ainda mais, a intenção é essa, de promover a inclusão, porque a lei, por exemplo, da merenda escolar, ela é antiga, de 1950, mas não tinha ainda um dispositivo na lei que exigia a compra de produtos da agricultura familiar para atender a merenda escolar. E hoje, no mínimo, Sérgio, no mínimo 30% dos produtos consumidos na merenda escolar tem que necessariamente ser comprado da agricultura familiar, que complemente, então, esse programa chamado PA. Outro programa muito importante que é coordenado pela delegacia, Sérgio, aproveitando a sua pergunta, é o chamado programa Mais Alimentos. Esse Mais Alimentos ele já atinge um setor que já está mais organizado, vamos dizer assim, em termos de agricultura familiar, que é a aquisição de maquinários, aquisição de recursos para a agroindústria, que é um juro de 2% ao ano, entendeu? Tem carência de 2 anos e um prazo de 10 anos para pagar. E as pessoas que podem adquirir esses maquinários são aqueles que têm até 4 módulos rurais que são enquadrados na agricultura familiar. Então, são vários os programas que nós temos, que são coordenados, que é coordenado pela agricultura, pela Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Posso citar o PRONAF, a questão do Mais Alimento, a questão da ATER, né, como eu já falei, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, ou esse programa da merenda escolar, que ele é um recurso que vem diretamente do MEC, né, que é do Fundo Nacional de Alimento à Educação, e que as famílias, então, se organizam em associações, se organizam em cooperativa e vendem os seus produtos da agricultura familiar para atender a merenda escolar. Você falou aí em PRONAF e assentados do INCRA. Isso. Qual é a diferença que existe entre a agricultura familiar e os assentados do INCRA? Não é tudo a mesma coisa? Na verdade, se você for olhar em termos de concepção, ela é a mesma coisa. Mas, por exemplo, quando você entra num assentamento, você tem um recurso que é destinado, entendeu, para você fazer os primeiros investimentos ali e tal. Então, enquanto o assentamento está sob a tutela do INCRA, entendeu? Enquanto não sair, por exemplo, não sair a titulação, entendeu? Então, ele está sob a tutela do INCRA. Então, ele é considerado assentado da reforma agrária. A partir do momento que ele está no estágio, que ele sai desse estágio, que ele começa a acessar outros créditos, que não são os créditos iniciais e tal, ele começa a pegar outros recursos para poder aplicar na propriedade, ele passa então do estágio de assentado para o estágio de agricultor familiar. E os agricultores, chamados agricultores tradicionais, aqueles que têm até 4 módulos fiscais, né, de terra, esses são considerados necessariamente agricultores familiares. O que é agricultura familiar? É onde o empreendimento, entendeu, é tocado exatamente pela família, né, que pode ter até 1 ou 2 empregados, dependendo da situação. Então, são essa modalidade. Então, na verdade, as pessoas confundem um pouco. Assentados da reforma agrária, eles são considerados agricultores familiares, entendeu, a partir de um determinado estágio de evolução que está no próprio assentamento. Mas, com certeza, os recursos são especificamente destinados exatamente para esse público. E quantas famílias nós temos hoje, né, que são agricultores familiares que vocês atendem hoje aqui no nosso... Atualmente, esse número ultrapassa 70 mil famílias, né? Uhum. E as 70 mil famílias está também indígena, quilombola, também que são considerados, né, e assentados da reforma agrária. Então, esse conjunto de agricultores que dentro dessa concepção de agricultores familiares, hoje nós temos em torno de 70 mil famílias, que inclui também aqueles oriundos do chamado antigo Banco da Terra, que hoje é chamado de crédito fundiário.
que são agricultores que adquirem a terra, Sérgio, mas não pelo processo... Eles compram a terra. Eles compram a terra. Eles compram a terra, tem um período de carência mas de não 3 paga, anos. né? Paga, sim. paga parcela, paga anualmente, né? Variando aí em torno de 17 a 25 anos, mas eles pagam até, tem que pagar sim. Termina pagando a terra. As histórias que eu tenho aqui de que não o pessoal é muito chegado em pagar a terra, né? Na verdade, então, são então, em função desse conjunto de famílias, são aproximadamente 70 mil famílias, então se faz necessário então alguns projetos específicos para atender essa área. Daí então a gente tem o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, a gente tem o PRONAF Jovem, tem o PRONAF Mulher, entendeu? Ter várias chamadas públicas, por exemplo, de assistência técnica, especificamente para atender esse público, entendeu? A questão da organização da produção é de fundamental importância, porque hoje nós temos o chamado mercado institucional. Para você ter uma ideia, Sérgio, os restaurantes universitários hoje, por exemplo, eles podem, né, e na minha avaliação devem, inclusive, adquirir produtos da agricultura familiar para atender as suas refeições. Os estabelecimentos penitenciários, por exemplo, que têm verbas públicas federal, podem, necessariamente, acho que na minha avaliação devem, também adquirir produtos da agricultura familiar. A lei garante isso, que é a chamada comercialização institucional. Restaurantes universitários, hospitais públicos podem estar, né, fazendo aquisição, e isso fortalece a agricultura familiar. Daí, então, a importância de organizar a produção, porque sem produção, sem assistência técnica, você não consegue produzir. Pois é, mas a delegacia do Ministério tem essa função também de organizar a produção? Nós temos, inclusive, essa responsabilidade, vamos dizer assim, e já fizemos muitos seminários, entendeu, para estar conversando com os agricultores. Nós temos um programa muito importante no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é chamado Mais Gestão, porque se tem uma coisa, por exemplo, que a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, você cria a cooperativa, mas na hora de gerir, de fazer a gestão, na verdade, na cooperativa, em função da própria característica, né, dos produtores, em muitos casos não tem a informação que deveria ter. De repente você tem a produção e você peca, por exemplo, na gestão, você não consegue entrar no mercado, você não consegue comercializar, enfim. Então nós temos um programa específico chamado, esse programa Mais Gestão, que nós temos até uma parceria muito forte com o SEBRAE, entendeu? E esse programa é exatamente para orientar as cooperativas, orientar as associações na sua forma organizacional. E a delegacia tem essa responsabilidade exatamente por quê? Porque não adianta você produzir se você não consegue chegar até o comércio. Daí então, esses programas do PA e o programa da merenda escolar ser de fundamental importância para que o produtor lá na ponta tenha a garantia que vai comercializar o seu produto final. O mal de origem, né, pessoal? O mal de origem dos assentamentos. O pessoal reclama muito. Não o assentado em si, mas as pessoas que observam, que acompanham, sobretudo os políticos da oposição, reclamam muito da localização dos assentamentos, da dificuldade de acesso dos assentamentos. O que você acha que é preciso fazer dentro do programa de reforma agrária para que o assentamento termine todos eles dando certo, João Grandão? Sérgio, essa sua pergunta ela é fundamental. Primeiro porque existe já uma determinação, agora por parte, nós tivemos na semana passada em Brasília com o presidente do INCRA, e eu quero aqui também, com a sua permissão, com a permissão do Marcos, dizer que o Celso Sestari tem essa preocupação, já fez um planejamento nesse sentido, e eu sou dessa concepção. Trabalhei 8 anos na Comissão de Agricultura como deputado federal, e uma das coisas que eu mais ouvia, Sérgio, era exatamente isso que você está falando agora, principalmente do Ronaldo Caiado, daquele povo, entendeu? Do Abelardo Lupion e tal. Então agora, qual é a concepção agora de assentamento? Primeiro, acesso. Você acabou de falar uma coisa importante. Como é que você vai desenvolver um assentamento a 40, 50 quilômetros, né, das rodovias e etc. Entendeu? Primeiro, você acessar já é difícil. Imagina para você escoar a produção. E antigamente se fazia o assentamento, era uma luta primeiro para fazer a casa, depois uma luta para a água, depois uma luta para isso, para aquilo. Agora a concepção de assentamento é diferente.
Quando foi instituído o assentamento, e já agora, recentemente, já foi feito aqui na Fazenda Nazaré, aqui em Cidrolândia, o assentado já vai entrar lá para dentro da sua parcela, já com crédito garantido, já com a estrutura, entendeu? Um programa, por exemplo, que foi fundamental para o assentamento, foi o programa de luz, o chamado Luz para Todos, o antigo Luz no Campo, o programa Luz para Todos. Então você está correto. Uma das coisas que é fundamental, a questão do acesso, que é importante, entendeu? E o assentamento já ter a sua estruturação de água, de energia, de casa, entendeu? E particularmente os créditos para que os assentados possam iniciar. Daí então isso ter viabilidade. E um programa de viabilidade econômica, com reestruturação, por exemplo, de cadeias produtivas. Quando você vai fazer um assentamento e você percebe que ali a cadeia produtiva, que já está mais ou menos estruturada ali, na região, etc., a cadeia produtiva do leite, daí então você tem que ter uma cadeia produtiva estruturada para você garantir, inclusive, a permanência do homem no campo. Porque eu tenho convicção de que a reforma agrária é uma coisa viável, entendeu? Assim como muito questiona a questão da propriedade. Claro que tem que respeitar a propriedade, você tem que ter respeito à propriedade, mas a reforma agrária, ela, além de ser viável, ela é uma coisa, na nossa avaliação, que permite que o homem se fixe no campo, mas que ele possa ter renda também. Não dá para ele ficar no campo, sabe, como alguns colocam de uma forma errônea, a questão de vir algumas favelas rurais, né? Então não existe isso. Então você está correto. Assentamento, para ser instituído, tem que ter infraestrutura, tem que ter bom acesso e, acima de tudo, garantido comercialização. Mas você falou, por exemplo, do novo conceito e os assentamentos que foram feitos fora desse conceito. São inúmeros assentamentos, sobretudo aqui no estado, né, que são distantes, né, do asfalto, distante da sede do município. Daí então nós estamos... E já pegando uma carona, desculpa, João, com relação ao assentamento Três Corações, que fica a 70 quilômetros aqui de Campo Grande, diz que ainda não tem, que as casas ainda não foram terminadas e que esse assentamento já existe há algum tempo. Três Corações, salvo engano, Três Corações é do Programa Nacional de Crédito Fundiário, não é isso? É do INCRA ou do INCRA? É do INCRA. É do INCRA. Não estou recordando aqui. Tem que ver qual que é a situação colocada lá, por exemplo. Se tem alguma pendência nesse sentido, hoje já tem todas as possibilidades, eu quero dizer isso com maior tranquilidade, de essas casas ser colocadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, desvinculou, Sérgio. Não tem mais. Antigamente, isso aí que você está colocando foi um crédito que foi destinado, né, para pessoas fazer as suas casas, por situações que, por aquelas, que não vou entrar aqui no mérito, de repente ficou bloqueado o crédito, entendeu, deles por uma situação atípica, que não tem como a gente analisar aqui. E isso, então, causa um constrangimento, não só para eles, tem outros assentamentos que têm causado um constrangimento danado. Nesse sentido, então, agora desvinculou. Agora, esse pessoal pode, inclusive, ser atendido pelo Minha Casa Minha Vida, nos mesmos moldes do Minha Casa Minha Vida na área rural, na área urbana e tal, eles estão sendo colocados agora. Inclusive já tem muitos assentamentos, muitos locais que já estão sendo desenvolvidos essa programação de casa. Então, né, na verdade, tem que ser olhado essa questão, porque eles podem ser atendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Estou respondendo você, certo? Me permita. Muitos assentamentos, hoje nós estamos, então, o que nós estamos chamando aqui de infraestrutura de assentamento. Essa é uma preocupação constante. Ver a pendência, por exemplo, como você acabou de falar, de moradia, a pendência, por exemplo, de água, né? Hoje tem um programa muito forte, inclusive o Celso esteve em Selvíria, agora na semana passada, lá foi liberado um recurso de 2 milhões e pouco para atender um assentamento na questão de água. Vai ter um investimento de mais ou menos 10 milhões de reais exatamente para atender a questão de água e assentamento, porque é inadmissível que as pessoas não tenham pelo menos água nos seus assentamentos. Então, Sérgio, essa questão da infraestrutura está sendo levada em consideração, tanto é verdade que nós já distribuímos 74 redes escavadeira, vamos distribuir já distribuímos 74 motos niveladoras e vamos entregar também 74 caminhões sem custo nenhum para esse município, que vai com certeza atender a questão do escoamento e melhorar o estado das vicinais. Bem, nós conversamos com o delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso do Sul, João Grandão, que foi deputado federal por 2 mandatos, primeiro suplente do deputado federal do PT.
João, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, dizer que nós estamos aqui à disposição, porque é importante, né, para que a população do nosso estado conheça um pouco mais desse trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui e perceber que também é muito importante essa parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com as prefeituras do nosso estado. Sem dúvida. Eu quero também agradecer a oportunidade, aqui, dizer que eu estou nesse cargo em função exatamente, se me permite, aqui com apoio dos movimentos sociais, apoio da bancada federal e particularmente do grande companheiro senador Delcídio do Amaral, que tem nos dado a sustentação política nesse sentido, e as prefeituras são muito parceiras. Recentemente eu estive na região de Jardim, por exemplo, ali, inclusive deu uma entrevista na Rádio Laguna, lá, quero mandar um abraço para todo mundo lá, Farias, que me proporcionou lá, o senhor Demar lá. Então, as prefeituras são muito parceiras. Em Jardim nós entregamos agora recentemente 13 motos vendedoras e todo o aparato de entrega, etc., foi bancado pela prefeitura. Então, um abraço a todos os municípios que estão nos ouvindo aí. Quero também agradecer a oportunidade, te parabenizar vocês, todos vocês, a equipe toda, e muito obrigado pela oportunidade.